A beleza do Brasil transformada em arte. Hoje é dia de conhecer o artista Jaime Trindade. Muito obrigada, Jaime, por você conceder essa entrevista pra gente aqui. Obrigado, é um prazer estar contando um pouquinho da nossa história. Espero que o pessoal, o seu público, goste do nosso conteúdo. Claro. E para começar, quem é Jaime Trindade? É difícil. Eu não sou uma pessoa que eu não consigo falar de mim mesmo. É difícil falar de mim mesmo. Uhum. Eu sou uma pessoa simples, que tem amor pela arte, que quer passar beleza, que quer passar otimismo, que quer passar esperança através da arte. Eu ensinei minha filha a pintar, os meus filhos sempre me viram pintando, eu pinto quadro desde os 14 anos de idade, e eu vivo, eu respiro e como arte. A arte me levou até o ponto que eu estou hoje. Seja ele bom ou ruim, mas a arte me levou até aqui. Eu sou uma pessoa simples que ama a arte. Bonito. E como foi seu primeiro contato com a arte? Então, eu não tenho essa memória, porque eu desenhava desde os 4 anos de idade. Nossa. Então, assim, eu tinha aqueles livros bichos, não é da sua época, que eu sou um pouquinho mais velho. Não tinha internet, óbvio, então tinha um livro Os Bichos, que eram os almanaques que vendia na banca e tal, fininho, e eu ficava reproduzindo leão, onça, tigre, cobra, águia, e eu ficava desenhando aquilo desde os 4 anos de idade. Aos 8 eu desenhava pôster de cinema, atores de Hollywood, então eu sempre desenhei. Na pintura a óleo, uma professora do ginásio viu que eu tinha esse talento para o desenho e o lápis de cor, ela me convidou para uma aula no ateliê dela e me deu umas tintas, os pincéis e falou, a paisagem é assim que pinta. Dali por diante eu nunca mais parei. Nossa. Então você não fez curso, aula, assim? Então, para pintar o que eu pinto hoje, eu sou autodidata. Eu fiz faculdade depois de velho, tudo. Aos 33 anos de idade eu entrei na faculdade de artes para me qualificar, né? Para me entender um pouco mais por que eu faço o que eu faço. Porque tem muito artista autodidata que começa a pintar aos 14 anos de idade, está com 80 anos, pinta maravilhosamente bem, mas não sabe por que ele pinta maravilhosamente bem. Ele não sabe o que ele fez para chegar até ali. Ele não consegue passar aquele conhecimento para frente porque ele não entende. Os detalhes, né? Ele só sente. Então, assim, a gente sente. Eu fui fazer uma faculdade para entender o que eu estava sentindo. Para dar nome no que você estava sentindo. Exatamente, para nomear aquilo. Tipo, por que esse fundo ficou mais bonito que aquele fundo? Porque existem cores complementares, cores primárias, cores secundárias, cores terciárias. Isso você não aprende, não aprendia, sozinho, sendo autodidata. Hoje, você não precisa fazer uma faculdade para aprender essas coisas. É legal fazer uma faculdade? Eu aconselho a todos que amam arte fazer. Mas na internet você consegue todo conhecimento você consegue na internet. Existe uma faculdade inteira de artes no YouTube, só que ela está muito espalhada, muito pulverizada. A pessoa só precisa aprender a pegar pedacinhos e montar o seu próprio curso. Sim. E o que te motivou a seguir por esse caminho artístico? Dinheiro. Na verdade, assim, ó, é verdade, é dinheiro. Porque assim, eu trabalhava empregos convencionais. Trabalhei na papelaria Saraiva, trabalhei no Banco do Brasil, trabalhei em marcenaria. E chegou um momento, trabalhei em hotel, hotelaria, e sempre pintando. A pintura era um hobby. Certo. Olha que bonitinho, todo mundo, aquele coisa. Me dá um quadro de presente, então era aquilo. Sim. Aí chegou um momento que eu não conseguia mais arrumar emprego. E apareceu uma oportunidade para eu pintar móveis, né? Móveis, baú de madeira, armário, aqueles armários de farmácia, que uns armários grandões. Pintar galinhazinha, pintar frutinha e tal. Como eu já pintava aquilo muito bem, eu só troquei o material que seria usado. De vez de tinta óleo, era tinta látex.
E dali eu comecei a trabalhar com aquilo. E aquilo virou minha fonte de renda principal. E depois eu falei, é muito pesado, né? Trabalhar com móveis é muito pesado, né? A coluna e tal, era eu e minha esposa. Aí eu comecei a voltar para os quadros e começar a me dedicar mais nos quadros. E aí eu virei completamente para os quadros, que é óleo sobre tela. Sim. E dali não parei mais e virou minha fonte de renda principal. Mas a princípio foi a falta eu levava currículo em hotéis, eu levava currículo em um monte de lugar. Era uma época difícil de arrumar emprego. E apareceu a oportunidade de uns bicos, né? De ficar pintando. E deu certo, né? Sim. Não foi... não foi planejado e foi. Desde criança eu sempre quis ser artista. Eu só falei, eu juntei a oportunidade com a necessidade. E que ano, mais ou menos, você começou a se dedicar à arte? Eu estava com 19 anos de idade, foi em 94, 93. De forma financeira mesmo? Sim, desde 93, 94. Não estou dizendo que eu passei bons momentos, né? Sim, claro. Passei muitas dificuldades, mas de lá para cá eu nunca mais fiz outra coisa. E qual é a sua formação em artes? Sou formado em artes visuais. E sou pós-graduado em didática para o ensino superior. Então você pode dar aula? Posso. Fiz tudo para dar aula. Seria o meu plano B, né? Porque a arte a gente não sabe, o dia de amanhã a gente não sabe como que vai ser. Viver de arte no Brasil não é fácil. Sim. É impossível? Não. Não estou desmotivando ninguém a viver de arte, né? Pelo contrário. Se você ama a arte, se você quer viver de arte, vá. Entra de cabeça, mas não é fácil. Porque não foi fácil para mim, né? Hoje eu acredito que seja um pouquinho mais fácil, por questão de conhecimento, a pessoa consegue conhecer mais e tal. Mas eu fiz os cursos pensando, se um dia minha arte parar de vender, por exemplo, eu posso dar aula numa faculdade, uma aula numa escola. Eu cheguei a dar aula, né? Dei aula 2 dias. Nossa. Aí eu peguei, no 3º dia exonerei, né? Como assim? Eu pedi demissão, né? Eu pedi demissão eu entrei no estado, fui dar aula no estado, numa escola estadual, eu dei aula na segunda, dei aula na terça e na quarta eu pedi demissão. Falei, não vou mais. Não aguentou. Não é, cara. Eu me senti preso. Sim. Porque eu tinha que seguir o horário, eu tinha que entrar na sala de aula tal hora, sair tal hora, fazer reunião HTPC, falar com o coordenador. E comecei a me sentir preso. Eu falei, eu tô preso. Esse tempo aqui, eu comecei a balançar a perna, falei, esse tempo aqui eu podia estar produzindo, pintando. Eu podia estar no meu ócio criativo, que é desenhando, imaginando o próximo quadro. Então, às vezes eu fico em casa o dia inteiro, às vezes sem fazer nada, desço em 2 horas, produzo o croquis de um quadro, por exemplo, né? Um esboço de um quadro, de uma peça. Então, eu me senti muito preso dando aula. Não pretendo dar aula, espero não precisar usar essa carta, esse coringa que eu tenho, que são os diplomas, a formação que eu tenho, porque não é que eu não tenho amor pela docência, mas é que eu tenho mais amor pela pintura, pela prática. Certo. Quais são os grandes mestres que te inspiram? Então, quando você pergunta mestres, pode ser do passado ou contemporâneos? Qualquer um. Olha só, eu tive... no começo da minha arte, ela não era muito boa, né? Todo mundo que começa a pintar, não é um grande mestre da pintura. E eu ainda acho que eu tenho muita coisa para aprender ainda. Nossa. Então, assim, eu comprava, ainda já na era digital, eu comprava os almanaques, grandes mestres da pintura, e tinha Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, que na minha opinião são os três tops da história da arte, tá? Leonardo não são as tartarugas ninjas, são os grandes mestres da pintura que eu segui, são os renascentistas. Mas teve Correggio, que assim, eu lendo a história dele, ele na revista assim, as primeiras pinturas dele era meio medíocre, assim, mediana, não era tão bem feita. E daqui a pouco passou do meio do livro para lá, né? As pinturas estavam muito bonitas. Eu falei, muito bem feitas, estilo de Rafael. Aí eu pensei, e eu só via a figurinha. Eu não lia muitas histórias dos artistas. Sim.
Falei, nessa eu vou ler. Aí eu li a história dele, que ele era mediano, um artista mediano, que um dia ele entrou numa capela, viu uma pintura de Rafael, um afresco de Rafael, ele ajoelhou e falou, ele é um ser humano, ele conseguiu fazer isso. Eu também sou um ser humano, eu vou conseguir fazer isso. Então aquilo me emocionou, aquela história de Corrédio, que ele por si só, ele se esforçou ao ponto de chegar no nível da pessoa que ele viu ali. Aí eu comecei a reproduzir um monte de Michelangelo, Rafael, comecei a pintar esses grandes mestres. Comecei a ler a história de Michelangelo, de Buonarroti, de Leonardo, de Rafael, Rembrandt, que é do Barroco. E comecei a seguir a vida e a história desses grandes mestres. Tanto é que uma vez saiu uma revista minha, em 98, parece, ou 2000, com releitura desses grandes mestres. Saiu uma revista minha. Que nenhum artista queria fazer releitura naquela época, nenhum artista topou fazer a releitura desses grandes mestres. E eu topei. Eu falei, imagina, é uma honra fazer a releitura desses grandes mestres. Claro que também não ficou a pintura maravilhosa, enfim, mas eu acho que é assim, é uma evolução, né? Então, agora contemporâneo, tem grandes mestres hoje que eu gosto, e são amigos meus, inclusive, né? Porque essa profissão me deu a oportunidade, meu canal no YouTube deu a oportunidade de entrevistá-los, de deixar eles mais próximos. Sim. Então, assim, hoje tem o Alexandre Heider, que é um excelente paisagista, que é um dos melhores do Brasil. José Rosário, que é um mineiro, pinta maravilhosamente bem. Elton Brunetti, que é do Sul, pinta muito bem. E vários outros aí que eu não vou continuar citando, senão vão se sentir meio magoadinho. Mas, assim, são vários hoje amigos que eu converso, que eu tenho abertura e que eu considero grandes mestres da pintura contemporânea. Mas não são tão figurativos, eles são mais paisagistas, né? Sim. Um ou outro é mais figurativo. Certo. E qual a diferença para a gente entender? O figurativo trabalha com figuras, animais, pessoas, até a natureza morta, pode ser considerado figurativo. E tem os paisagistas, que só fazem paisagens, né? Uma cachoeira, um sertão, uma casinha. Então, tem especialidades. Tem um artista que se especializa mais em uma temática, né? Numa técnica e temática, e outro em outra. Eu sou mais um artista figurativo, né? Trabalho mais com figuras. E quais técnicas você costuma utilizar nas suas obras? Tem alguma preferida? Então, eu comecei com óleo sobre tela, tradicional. Evoluí para óleo sobre textura, que é uma técnica que a gente vai limpando, né? Você põe a tinta óleo ali e vai limpando com pano e tirando o excesso. Quem acompanha meu canal no YouTube já viu essa técnica várias vezes. Você vai tirar o excesso da tinta e vai dando luz. Certo. Então, assim, não existe, a gente não acrescenta tinta branca nessa técnica. E tem acrílica, que são quadros mais coloridos. Então, assim, hoje eu trabalho com... Desde aquele cara que trabalhava com látex em móveis, então já pintei quadro com látex, com óleo, tinta óleo, não óleo de cozinha, e a tinta acrílica. Eu trabalho com várias técnicas, né? A principal é óleo sobre textura. Sobre textura. O que despertou seu interesse pela cultura indígena? Foi também por acaso. Tudo na vida da gente... No meu caso, é meio que o acaso te dando uma oportunidade e você pega ou não. O Brasil completou, nos anos 99 e 2000, estava completando 500 anos. Aí, o Brasil 500 anos, então era tema, os indígenas viraram tema de carnaval, de festas, de programa de televisão, e os artistas começaram a pintar indígenas. E aquilo me estranhou. E eu pintava anjo, né? Pintava anjinho, barroco. E eles pintando indígenas. Eu falei, nossa, que esquisito. Porque eu nunca tinha visto. Sim. Um rosto grande de indígena na tela, eu achava estranho, inclusive. Aí uma vez, eu passei na frente do ateliê de um artista. O artista se chamava Jaime Fierro. Mesmo nome que eu, inclusive. Aí ele chegou, vem cá, Jaime. Ele me chamou, falou, vem aqui ver eu pintar um negócio. E ele fazia esses rostos grandes indígenas e tal. Aí ele começou a rabiscar assim, pintar com óleo e limpava com pano, querosene. Falei, que louco isso.
Isso vende. Pô, o quadro dele na época que eu comecei, em 2000, se vendia um quadro dele a R$ 3.000. E R$ 3.000 em 2000 era muito dinheiro. Sim. Então, eu imagino hoje o quadro dele sendo vendido a 15, 20 mil. E ele pintava com uma agilidade muito grande. Pronto, o quadro tá pronto. É isso que você tem que fazer. Você tem que parar de pintar anjinho. Anjinho não vende. E essa é a história real, né? Sim. Eu posso florear, posso falar que a temática me pegou, que não sei o quê. Mas foi uma dica de um artista. Eu falei, vou experimentar. Aí eu comecei a experimentar, fazer um indígena, depois numa loja vendeu. Aí eu pintei outro, o mesmo indígena, pus numa loja e vendeu. Só tinha uma foto. Pintava o mesmo, colocava na loja e vendia. Pintava o mesmo, colocava na loja e vendia. Por R$ 200. Sim. Ele vendia quadro a 3 mil, eu tava vendendo por R$ 200. Aí eu comecei a pesquisar em livros, tal. A internet estava engateando naquela época, não tinha lá para 98 e tal, não estava muito acessível, né? Não tinha muita coisa, muito material na internet. Eu comecei a procurar em livro e comecei a me dedicar e me dedicar. Aí sim eu me apeguei à temática, tá? Estudei um pouco a história dos indígenas, bem pouco. Peguei mais a parte estética, eu entendi um pouco mais sobre as linhas e tal. Mas eu percebi uma coisa, você sabe que alguns indígenas, eles copiam a pintura de outros indígenas, Nossa. de outra etnia. Eles, Não sabia. eles gostam de... Já vi, inclusive, indígenas pataxó usando pinturas e adereços de indígenas americanos. Nossa. Porque, assim, para eles isso é legal. Tem um momento certo para usar a pintura certa, mas quando é uma festividade, quando é um momento de entrevista, de receber turistas, eles usam A que chama mais atenção. pinturas corporais até de outras etnias que eles gostam, entendeu? Não é problema. Então, assim, eu comecei a estudar um pouco, mas vi que também isso não é um problema. Eu não preciso seguir a cartilha para indígena tal, eu tenho que estar o desenho tal. E hoje eu utilizo a minha arte mais instintivamente. Tudo que eu aprendi eu uso instintivamente, tecnicamente falando. Sim. E em sua visão, por que é tão importante valorizar e representar a cultura indígena por meio da arte? Então, vamos lá. Esses dias eu te vi no podcast da Isane. Isane é uma indígena ativista, ela é bastante relevante nas redes sociais e tal. E ela me entrevistou, eu perguntei para ela, é um desrespeito o que eu faço? Né? Porque muitos ativistas não indígenas, Sim. eles chegam até mim e falam às vezes que o que eu faço é desrespeito, o que eu exploro, que eu isso, que eu aquilo, qual tribo que eu ajudo. Eu falei assim, gente, às vezes eu não consigo nem me ajudar. É sério, às vezes não dá nem para pagar as contas. Às vezes para fechar as contas do mês é muito difícil, viver de arte é difícil. E eu não estou lesando ninguém. Na verdade, eu acho que é importante levar a história, a cultura, de alguma forma. Sim, Nem claro. que seja em forma de arte. Eu estou levando para a parede de uma pessoa um indígena que eu às vezes inventei, criei, ou peguei de uma foto de alguma amiga, alguma coisa, mas essa pessoa está pondo na parede dela, esta pessoa é uma pessoa que no futuro talvez possa ajudar a causa indígena. Sim. De alguma forma, Tá porque... disseminando, né? Então, assim, eu estou disseminando a beleza, eu estou disseminando a história, Sim. O legado. E de uma certa forma você está ajudando, né? Eu penso que sim. Estou ajudando a mim como artista. Claro. Porque se chegar um momento e chegar uma lei e falar, você não pode mais pintar indígena, eu vou pintar cavalo, vou pintar onça, vou pintar outra coisa. Sim. Tudo bem, não tem problema. Mas eu vou ter que ajudar um aras, ou eu vou ter que ajudar um zoológico. Se eu pintar frutas, eu vou ter que ajudar um pomar, uma plantação. Não funciona assim. O artista não sou rico, Sim. entendeu? Não estou indo lá explorando nenhuma etnia, nenhuma tribo, nem nada. Eu estou passando, acho que a estética indígena, a beleza indígena, para mais pessoas. Talvez modificando a mente dessas pessoas. Sim. Que elas sim possam. Porque uma pessoa que tem condições de comprar um quadro, ela pode ter condições de ajudar uma causa indígena no futuro, comprar um artesanato indígena. Muitas vezes a pessoa vem aqui, compra um quadro meu e vai na barraca do seu Conoé, que é um indígena que temos aqui que expõe na feira, e compra lá um cocar,
compra uma pulseira, compra um arco e flecha. Faz despertar a curiosidade das Faz pessoas. despertar o interesse pela estética deles, pela causa, né? Sim. E se querem se aprofundar mais a história indígena, que muitas vezes não é muito bonita, Sim. por conta de vários problemas, ele se aprofunda, ajuda, fala nas redes sociais, e eu estou fazendo a minha parte, estou disseminando a beleza deles. A beleza deles. É isso que eu faço. Bonito. E como funciona o seu processo criativo, desde a ideia até a finalização de uma obra? Então, vamos lá. Quando eu comecei, eu ia nos livros, pegava foto e pintava. Aí eu conheci uma fotógrafa no Fotolog do UOL. Nossa, eu Já ouviu falar, né? já ouvi falar. Deve estar em algum museu. Fotolog do UOL. A fotógrafa é a Rita Barreto. Ela começou a postar várias fotos. Aí tinha uma artista que me seguia, que é a Ivanilde. A Ivanilde chegou e falou assim pra mim, Jaime, você tem que conhecer a Rita Barreto. E ela tem que te conhecer. Aí eu, no Fotolog. Então a gente conversava ali pelo Fotolog. Ela postava uma foto, eu ia lá e comentava. Aí eu postava umas fotos dos indígenas que eu pintava através de livros e algumas fotinhas da internet e ela comentava. Aí ela me cedeu muita foto. Aí eu pintei uma indígena que ela fotografou e tal. Aí ela falou que emocionou muito ela, que ela estava passando um momento difícil da vida dela e que eu ajudei ela. E ela começou a me ceder um monte de foto. Aí foi um princípio. Sim. Então eu fiquei muito tempo preso na reprodução de foto. Ah, certo. Muito tempo preso na reprodução de foto. Aí com o tempo eu falei, eu preciso mudar. Uma das técnicas que eu comecei a aplicar nos indígenas coloridos era jogar a foto no Photoshop, a foto original, e começar a jogar cor em cima e jogar efeitos. E começar a jogar efeitos. Aí vem com a borracha paga, não sei o que, comecei a fazer isso manualmente no Photoshop. E gerei vários indígenas coloridos, respinguei com tinta, comecei a querer explodir a mente, porque eu comecei a estudar outros artistas que são mais contemporâneos, grafiteiros. Sair um pouco da caixinha, né? Eu comecei a participar de um evento chamado Art Battle, que se chama Batalha de Artista, que são 16 artistas pintando no palco para conseguir no final ser o campeão. Você tem 20 minutos para pintar uma obra de 80 por 1. E eu já ganhei 3. E lá, eu vi a gente pintando com spray, com tinta acrílica. Foi ali que eu comecei a pintar com tinta acrílica, em 2015. Então ali abriu minha mente, eu comecei a experimentar coisas novas. Sim. Então, assim, uso tecnologia para poder refinar uma foto, modificar, colorir. Então, assim, modificar a posição. O próprio Photoshop ele tem um processo lá que você pode pegar o rosto de uma pessoa e virar de lado. Sim. Então, antigamente isso não existia. Chegava uma pessoa para mim e falava, faz o retrato da minha filha, mas ela está de lado, põe ela de frente. Isso é impossível. Para mim, Criado como é que eu vou criar o rosto, um olho que eu não estou vendo? Então, Assim. com a tecnologia, foi avançando e isso ajuda a gente. Né? E esse é o processo de criação. Muitas vezes a gente ainda utiliza fotos, né, para poder reproduzir, Sim. que muita gente quer aquele tema. E muitas coisas eu já utilizo a criação. Então eu uso o que eu já tenho no meu HD aqui e monto o meu próprio indígena na hora da pintura. E se o olho sair um pouco torto, eu deixo. Se a boca não saiu do jeito que eu queria, eu deixo e vai porque assim, não é encomenda. Então assim, eu faço do jeito que sair, saiu. Certo. E os coloridos, a gente vai testando lá no Photoshop, nos programas tipo o Illustrator, e a gente vai jogando cor, tirando e Aí fazendo. depois você passa pro quadro. Por exemplo, eu posso pegar uma Marilyn Monroe do Voca e pego as cores que ele usou naquele quadro e transmito aquelas mesmas cores pro indígena meu, entendeu? Então assim, legal. e você se inspira em outros artistas também. Eu uso esse método. E quanto tempo demora todo esse processo para você, de um quadro? Então, um quadro eu pinto em até 4 dias. Nossa. Até ter ideia, até a finalização. A ideia, eu já deixo várias ideias prontas. Ah, tá. Então eu pego uma semana que eu não pinto nada, eu fico fazendo só tendo ideias, preparando e desenhando e preparando e desenhando. Aí quando tá tudo certinho,
A gente prepara as telas, textura, tudo e tal, e começa a linha de produção, entendeu? Aí a gente começa a produzir, tipo, eu produzo 5 daquelas ideias. 5 coloridos, 5 acadêmicos, 5 com cocar, 5 sem cocar, e a gente vai produzindo, entendeu? Que legal. Caramba, dá trabalho, né? É, dá trabalho. Existe alguma obra sua com uma história marcante por trás? Tem, Conta pra gente. marcante, ó. Lembra que eu falei que eu pintava anjos? Sim. Que eu reproduzia grandes mestres? Então, passei muita dificuldade na vida. E hoje, eu deixo bem claro para as pessoas que eu não dou 100% da minha técnica, do meu todo como artista numa obra hoje. Eu pinto em 4 dias, não é o meu 100%. E praticamente nunca mais vou dar meu 100%, né? O que é dar 100%? É você acordar 8 horas da manhã, ficar até 10 horas da noite, durante 20 dias pintando um quadro. Nossa, Na minha visão, com a técnica que eu tenho. entendi. O quadro ia ser hiper perfeito na minha visão. Foi o que eu fiz. Eu peguei um pôster da Sagrada Família de Rafael e pintei. Mas ficou perfeito. Porque o pôster era grandão, a foto era tão boa, porque raramente você via foto boa com um detalhezinho, com a marca da pincelada. Eu reproduzia até as marcas da pincelada. Eu era um ótimo copista, vamos dizer assim, né? Para muitos artistas isso é pejorativo. Eu não ligo. Eu copiei perfeitamente, aquela temática me mexia, me emocionava. E Rafael foi um dos grandes monstros da arte, da história da arte. E eu pintei aquilo perfeito. Fiquei 20 dias pintando aquele quadro. Dei o meu máximo, dei o meu melhor. E deixei em casa. E aí eu abri a geladeira, não tinha nada para comer. E aí eu e minha esposa, meu filho, passando necessidade, vivendo de ajuda dos outros. Eu falei, eu vou pegar esses quadros aqui, que eu pintava pro hobby, né? Trabalhava em outras coisas, em hotel, não sei o quê. Eu falei, vou pegar esses quadros aqui que eu fiz pro hobby, vou pôr embaixo do braço e vou andar o Embu oferecendo para ver se alguma galeria compra. Passei numa galeria, um dos galeristas falou, você é um bom amador. Nossa. O quadro é isso aqui, me apresentavam coisas horrorosas, muito mal feitas. Eu falei, gente, não é possível, eu enxergo um mundo diferente, não é possível. Meu quadro tá tão mal feito. E hoje, talvez, eu não pinte igual eu pintei aquele dia que eu estava inspirado a pintar aquela Sagrada Família. Sim. Passei na tua galeria, não, a gente não compra quadro de pessoas que não é catalogado. Aí passei numa outra galeria. Naquele dia, eu tinha chorado muito em casa, porque eu não tinha o que comer. E meus olhos ficaram vermelhos, muito vermelhos. Quando você chora muito, você fica com o olho vermelho. Sim. Aí eu apresentei pro cara e falei, tô com esses quadros para vender aqui, já sem esperança dele comprar. Eu vou ficar com essa aqui, essa Sagrada Família. Pago R$200. Falei, R$200 para quem não tinha o que comer? Falei, tá bom. Mas você volta tal dia para receber. Aqui no Embu é assim. Tá? Ninguém... Aqui a coisa é complicada. Volta tal dia para receber. Aí eu falei, tá bom. Aí eu voltei tal dia para receber, o cara me pagou. Aí ele falou assim, inclusive eu já vendi o seu quadro. Foi pro Romeu Tuma Júnior, que é um delegado, não sei o quê. Ele adorou o seu quadro. Eu falei, legal. Eu só comprei porque aquele dia eu vi que você estava precisando comprar droga. Eu falei, como assim? Não entendi. Você estava com o olho vermelho, todo doidão? Eu falei, cara, eu não estava com o olho vermelho de doidão, eu estava com o olho vermelho porque eu chorei, porque eu estava passando necessidade, porque eu estava com problemas. Você vê como as pessoas julgam, como as pessoas te humilham, como a pessoa... Sabe, a pessoa... Sem conhecer, né? Ele meio que... Ele disse assim, mais ou menos assim, só não comprei mais porque acho que você ia gastar dinheiro com coisas ilícitas e tal, mas aquilo me marcou. Eu falei, fiquei 20 dias pintando um quadro, o cara comprar de dó, me pagar R$200, na época era um dinheirinho, mas pela qualidade do quadro, pelo tempo que eu fiquei pintando, quase um mês, acho que valeria muito mais, e depois ele me tirar de pessoa, de um qualquer aí que fica, né, um Zé Droguinha. Eu fiquei muito chateado com aquilo. Falei, a partir de em diante eu não vou ficar mais 20 dias pintando quadro, não. Vou pintar quadro em 10, aí foi baixando para 9, 8. Tem umas obras que eu pego, umas encomendas hoje que eu pego,
que eu demoro uns 20, 30 dias, que é muito difícil, muito trabalhoso. Sim. Só que eu cobro lá em cima, né? Se a pessoa topa pagar, aí eu cobro lá em cima, porque quadros difíceis e tal, demanda mais tempo. Em certos casos eu dou meus 90%, meus 95%, mas nunca 100%. Entendeu? Você não está fazendo mais o seu 100% porque o senhor Decepcionou. O senhor se decepcionou? Eu me decepcionei. Na época me marcou muito e aí eu pensei, e eu via muita coisa sendo vendida, muita porcaria sendo vendida pelo dobro daquilo que eu vendia aquele quadro. Então eu falei, por que o cara pintou um quadro em um dia, vende a 500 ou R$1.000 e eu fiquei 20 dias para pintar um quadro, estou vendendo a 200. Então essa conta não fecha. Eu não vou conseguir sustentar minha família ficando 20 dias para ganhar R$200. Eu preciso pintar um quadro em 5 dias, pelos mesmos R$200, você multiplica por 4, você consegue 800. Então, assim, eu comecei matematicamente a organizar a minha vida financeira e o tempo, né? Você quer uma coisa muito bem feita, você quer que um artista fique 30 dias num quadro seu, você vai pagar muito mais caro. Você quer uma coisa que ele pode fazer em 5 dias, que ele pode fazer em 10 dias, você vai pagar o justo. Merece ser valorizado, né? Tem que valorizar o artista, entendeu? Eu fui muito desvalorizado. Eu já passei muito... Essa é uma obra que marcou, mas a minha carreira como artista marcou demais essas coisas de pago R$100 no seu quadro, ou passa semana que vem para receber. Eu passei muito por isso, muito. E isso me calejou, né? Graças a Deus hoje eu tenho minha galeria, tudo. Tem um preço, eu acho que justo, acessível. E já chegou artistas aqui a vender quadro para mim e eu faço quanto tá? Você pode fazer um descontinho para mim? Posso. É tanto. Tá aqui o dinheiro. Na hora. Na hora, porque eu me ponho na pele dele. Sim. Entendeu? Eu falo, poxa, às vezes ele chega aqui com um quadro de R$500. Você pode fazer 450? Posso. Tó, o dinheiro tá aqui. Agora, antigamente, como que funcionava comigo? Levava um quadro de R$500, a pessoa quer pagar 100. É bem diferente, né? É diferente, então a gente marca muito. E esse quadro da Sagrada Família me marcou demais e eu acho que foi um episódio, um divisor de água na minha vida, porque me fez pensar mais profissionalmente, vamos dizer assim. Começou a enxergar de outra maneira, Tirei o romantismo de dentro e entrou o artista racional, mais profissional. Certo. E já que a gente está falando disso, quais foram os seus principais desafios que você enfrentou na sua trajetória? Poxa vida, olha, eu vou contar um desafio. Eu sempre fui um cara à frente do meu tempo. Sim. Né? Quando eu falo à frente do meu tempo, assim, quando todos os artistas da praça estavam aceitando cheque, eu já estava com a maquininha de cartão. Eu fui o primeiro artista da praça a ter maquininha de cartão. As pessoas tiravam sarro. A mensalidade era R$180 por mês, era um absurdo. Mas eu já estava pensando à frente, eu estava dando oportunidade de venda. Eu fazia revista, né? Eu aparecia em revista Pintura em Tela, Galeria em Tela, eu apareci em muitas revistas, ia de ônibus, não tinha carro, tudo bem. Aí uma vez eu estava sentado no sofá assistindo um programa de televisão na Gazeta. Aí apareceu lá uma pessoa pintando pano de prato. Eu falei, cara, por que eu não posso estar nesse programa? Eu lembro até hoje o nome do programa. O nome do programa chamava Pra Você. Tinha o Mais Você da Ana Maria Braga. E esse programa da Gazeta era o Pra Você. Acho que é a Claudinha que apresentava, não lembro. Aí eu falei, peguei o telefone, fui na lista, não lembro, lista telefônica, peguei o telefone da Gazeta, liguei lá. Aí eu gostaria de marcar uma reunião, eu queria mostrar meu trabalho para a produção do programa Pra Você. Ah, vem aqui tal dia, tal hora, não sei o que lá. Tá bom, peguei o ônibus, fui na Gazeta, que é na Paulista. Cheguei lá, peguei tudo que eu fazia, eu tirava foto. Então eu tinha essa mentalidade de fazer um portfólio de tudo que eu fazia. Bem feito ou mal feito, eu tirava foto de tudo. Esse é meu trabalho, ó. Pinto móveis, faço isso. O diretor ficou louco, falou assim, você vai pintar um pote de barro num programa ao vivo. Nossa. Aí eu falei, tá, vou fazer uma galinha. Beleza. Eu não tinha dinheiro para comprar o látex, porque eles não dão nada.
Eu tava numa dureza só. Eu comprei o pior látex que você pode imaginar. Látex, para quem não sabe, toda a região do Brasil aí que assiste esse programa, é tinta de parede. Né? Tinta látex. Então eu usava tinta de parede para pintar móveis. E você compra uma tinta de parede vagabunda, ela não tem cobertura, ela parece um cal. Ela é água pura, água branca. Comprei a pior tinta, o pior isso, o pior aquilo, porque eu não tinha dinheiro. Peguei um pote de barro emprestado com um lojista. Esses potes de barro pesadão, antigo. Aí fui de ônibus, com o pote de barro, a maleta das tintas, a mochila com as coisas, não sei o quê. Aí tô lá no meio do programa, apresentando o programa, a moça me entrevistando. Então, aqui você aplica a massa, aqui você faz isso, agora você vai lixar. Aí eu olho pro lado, cadê a lixa? Meu Deus. Eu esqueci a lixa em casa. No programa ao vivo. Eu falei, aí eu comecei a gaguejar, né? Eu falei, eu esqueci a lixa em casa. Aí, sorte que eu já tinha um outro, eu levei 3 potes, né? Os potes estavam no passo a passo. Eu levei um pote para aplicar a massa, o outro já lixado para aplicar a tinta e o outro pronto para fazer o desenho. Sim. Aí eu falei, me dá esse pote aqui que eu vou continuar. Então aí eu consegui dar um jeito. Mas assim, isso foi um dos, você perguntou de desafio, foi um dos desafios. Eu fazia programa de televisão, fiz Ana Maria Braga, fiz Rony Von, fiz Sula Miranda, fiz Claudete não, fiz a Kátia Fonseca. Kátia Fonseca eu fiz 2 vezes. Sabia que a Sula Miranda teve um programa de TV fiz Clodovil, programa de Clodovil. Fiz aquela moça que apresentava junto com o Clodovil, que é parente de Silvio Santos, tem um programa no SBT. Cristina Rocha. Enfim, eu fiz todos esses programas na época que ninguém fazia, nenhum artista plástico fazia. Sim. Então assim, eu sempre fui muito à frente do meu tempo. Só que eu fazia de ônibus, não tinha carro. Algumas TVs te mandavam um carro para te buscar e levar, e eu me sentia um rei, né? Mas, era muito difícil ir de ônibus com tela, com isso, com aquilo, e chegar bater na portaria, eu vou participar do programa tal, mas cadê seu carro? Não tenho carro, filho, eu vim a pé. Entendeu? Foi desafio. E também tem uma discriminação, né? Muito. Vou contar outra história. Conte. Fui participar de uma exposição, aí eu comprei um carro bem velho. Mas você tinha um carro. Tinha um carro, uma Ipanema velha. Uma Ipanema cinza toda queimada, velha, caindo aos pedaços. Aí chegou uma pessoa, me conheceu aqui no Embu, falou assim, quero te convidar para você participar de uma exposição na Casa de Fazenda. Fica perto do Morumbi ali. Como é que é? Vai lá conhecer. Eu fui, estacionei lá, fui na Casa de Fazenda, um lugar maravilhoso, onde os emergentes, os ricos participam de reuniões, festas, não sei o quê. Um clube, sei lá. Muito legal. Falei, legal. Os seus quadros vão ficar aqui nesse salão. Quantos quadros você consegue fazer? Eu falei, uns 18. Fiz 18 quadros. Aí coloquei no carro, no dia da exposição, e fui. Aí fui com a Ipanema. Cheguei na portaria, eu falei, vou descarregar lá no restaurante. Ele falou, você vai ter que deixar o carro aqui. Nossa. Eu falei, eu tô com 18 quadros aqui no carro e eu sou convidado a expor no restaurante ali e eu vou expor. Sou artista convidado. Mas seu carro é muito velho para entrar lá dentro. Nossa. Juro por Deus. Aí eu falei assim, então eu vou entrar em contato com tal pessoa, vou avisar que o porteiro não deixou eu entrar, não vai ter exposição. Falou, então você entra, mas você estaciona na lateral? Que absurdo. Aí eu entrei e estacionei bem na frente, assim. Aí veio o porteiro e falou, eu não falei pra você deixar na lateral? Eu falei, me guincha. Me guincha. Aí não acabou. Nossa Senhora. Aí eu peguei os quadros, levei lá pra cima, na sala de cima, na Casa de Fazenda e tal, comecei a colocar os quadros na parede, pendurei os quadros tudo bonitinho. Desci, só que tá desmontando uma exposição de escultura de uma senhora muito rica. Essa senhora que fez um cursinho de escultura na argila e expôs lá. Aí ela chegou, mocinho, vem aqui. Pra mim, sim. Tá vendo essas 3 esculturas aqui? Põe no meu carro. Eu falei assim, não posso. Por quê? Porque eu tô com uma dor na coluna. Hoje não dá. Eu vou reclamar pro seu chefe. Falei, é aquele porteiro lá na frente. Continuei carregando meus quadros, entrei no meu carro e fui embora. Coloquei os quadros na parede. E assim, a gente passa por essas
esses perrengues, meio que humilhação, você tem que levar na esportiva, porque se for levar a sério tudo, a vida vira um drama. E eu transformo minha vida sempre em comédia. Mas é mais leve, né, levar a vida assim. Eu acredito, porque a vida já é dura, é difícil. Sim. Eu não passo, tipo assim, eu na faculdade, um professor chegou e falou pra mim assim, arte é dor, arte é isso, arte tem que passar sofrimento. Eu falei, eu discordo. Porque a arte tem que passar o âmago, a tristeza, não sei o que. Eu falei, não, pra mim a arte tem que passar positividade, alegria, beleza, o belo. Sim. Não o belo dos gregos, mas o belo do nosso dia de hoje. Este é o meu pensamento. A arte tem que passar o belo, alegria, sentimentos bons. Você não vai pendurar uma coisa na sua parede que vai te remeter à tristeza. Você fala, meu Deus, que tristeza que tá me dando isso. Pra isso, só você ligar a televisão e ver jornal. Com certeza. E dá pra perceber o olho dos índios transmite vida nos seus quadros. Eu pinto com vontade, quando eu falo que eu não dou o meu 100%, eu não dou o meu 100% tecnicamente falando. E isso é proposital, porque eu quero que a coisa seja mais solta. Se eu fico muito 100%, o quadro fica muito durinho, muito pesadinho. Então eu quero um quadro solto, quadro feito por um ser humano, um quadro artístico. Sim. Só que eu dou o meu 100% de sentimento, entendeu? Sim. De alegria, de emoção. Isso faz totalmente diferente. Sim. Faz total diferença. Sim. Então, aí tem mais um perrengue que eu vou te contar. Nossa. Fora esse aí da exposição, tudo. Sim. Tinha uma época que eu pintava móveis e fazia pintura de teto. Nossa. Pintava anjinho em teto e tal. E sempre fotografando as coisas, como eu falei. Com álbum. Aí um dos lojistas aqui do Embu chegou pra mim, Jaime, meu primo tem uma fazenda em Itu. E ele quer um artista pra pintar a capela dele. Você pintaria a capela dele? Eu falei, sim, claro, lógico. Aí eu peguei todos os meus livros de anjos, de mestres da pintura que tem a anjo e tal, pra modelinho e tal, pus numa bolsa. Ele falou, ó, sexta-feira à noite ele vai passar aqui na loja e vai pra Itu. Aí você vem, ele te pega e leva pra Itu. Aí eu falei, tá bom. Aí eu, sexta-feira à noite, me despedi da esposa. Aí chamei um amigo pra ser meu auxiliar, assistente. Porque eu não sei se eu ia trabalhar no teto. Então, se eu fosse pintar no teto, eu precisava de alguém pra pegar pincel, tinta pra mim e tal. Eu levei um amigo. Falei assim, o que se a gente ganhar, eu te pago um dinheirinho e tal. Ele falou, beleza. Aí chegou na loja, o cara veio. Quem é esse cara? Eu falei, meu ajudante. Ah, pensei que era só você. Eu falei, não, preciso de um ajudante e tal. Aí fomos. Não sei lá quantas horas de viagem, uma caravan importada que ele tinha, um carro que cabia 14 pessoas, sei lá. Muito chique. O cara tinha uma agência de carro em Alphaville. Nossa. Então... Já dá pra saber o nível. O nível do cara. O cara tinha muito dinheiro. Aí chegamos na fazenda do cara, do portão da fazenda até a casa do cara, foi mais 30 minutos. Meu Deus. Aí chegou lá, ó, aquela capela que vocês vão pintar. Chegamos lá meia-noite quase. Tava lá a capelinha. Falei, legal, a casa é enorme. Aí eu cutuquei meu amigo assim, falei, olha só onde a gente vai dormir. Que da hora, meu. Imagina o café da manhã. Já tô imaginando. Aí ele chegou, fez a volta, parou na piscina, abriu o quartinho da piscina, jogou 2 colchonetes no chão e falou, vocês vão dormir aí. Meu Deus. Aí eu olhei aquilo, olhei pro Marcelo. Aí eu falei, vamos. Deitei lá, coloquei a mochila, não tinha cobertor, não tinha nada. Nada. Que absurdo. Dormi em cima da minha mochila. Aí olhando assim no teto, 3 pererecas no teto. E ele falou, eu solto os cachorros à noite, não abre essa porta de jeito nenhum. Eram 3 Rottweilers. Meu Deus. Falei, cara, eu tô preso. Sim. Um quartinho de piscina tinha o quê? Uma pia, os vasos e o chuveiro e só. Não tinha nada pra comer, não tinha nada pra beber, não tinha nada. Dormimos ali. Aí o meu amigo falou assim, cara, vamos embora. Isso aqui não vale a pena não. Eu falei, calma, se o dinheiro for bom, vale a pena, a gente aguenta. Aí chegou no café da manhã, na mesa da piscina, o caseiro dele trouxe 2 copos de leite com nata, assim, cheio de nata, e 2 pão duro requentado, assim, com manteiga. Meu Deus. Um pão para cada um. Tomamos daquele jeito. Falei, meu Deus, que é isso? Isso aqui é aprovação. Aí eu falei, vamos lá visitar a capela agora, que eu gastei 35 mil reais para construir essa capela. Na época, 35 mil reais, eu acredito que seja hoje uns 150 mil.
Que ano que foi isso? Ah, faz 99, 2000, alguma coisa assim. 35 mil reais era muito dinheiro. Falei, tá bom. Aí ele chegou, ó, quero que você faça aqui um filete de cara de anjinhos daqui até lá. Jesus no Monte das Oliveiras aqui, que eu tenho na Bíblia, que é essa imagem que você vai fazer. Ali não sei o que, a Maria ali, não sei o que ali. Falei, legal, tá? Aí eu calculei. Quanto você cobra? Eu fiz uns cálculos rapidinho. Falei, ó, cobra R$1.500. Não, cara, muito caro. Muito caro. Tem um rapaz aqui na cidade que me cobrou 500. Aí eu estourei, eu falei assim, então só faça com o rapaz que cobrou 500 que eu tô indo embora. Pode me levar embora agora? Ah, você vai esperar. Eu tive que esperar até a hora do almoço. Não almoçamos. Ele pegou a gente, colocou no carro, passou em Alphaville, fez a gente esperar lá, mais não sei quanto tempo em Alphaville, ele resolveu uns problemas lá na agência de carro dele. Chegou no Embu e me deixaram aqui a gente no centro. Mas foi um perrengue. Eu cheguei em casa morrendo de fome. Imagina. Passamos a noite no quartinho da piscina, com um monte de perereca grudada lá no teto. Não dormiu, né, praticamente? Não, morrendo de medo das pererecas cair na cabeça da gente. E essa é a vida de artista. Esse é mais um dos perrengues. Difícil. Você comentou sobre o Art Battle. Conta um pouco pra gente o que é essa competição, mais assim. Então, um dia um amigo meu chegou pra mim e falou, Jaime, você que pinta rápido, tem um negócio que se você entrar, você ganha. Eu falei, o que é? É Art Battle. Eu falei, o que é isso? É batalha de artistas. São vários artistas. Não falou em batalha porque eu gosto de competir, né? Um cara muito competitivo. Eu falei, batalha de artistas? Eu vou competir com outros pra ver quem é o melhor? Sim. Tô dentro. Ele falou, então, é assim. Então são 16 artistas que entram. Ah, eu não sei direito. Entra no site deles lá e se informa. Aí eu entrei no site, mandei uma mensagem, mandei uns trabalhos meus e vídeo que eu já tinha no YouTube. Falei, olha, gostaria de ver como é que faz para participar e tal. Um dia depois já me responderam, quer fazer um teste aqui com a gente? Já viram meus vídeos e tal? Sim. Aí fui no escritório deles, falou, você tem 20 minutos para pintar um quadro. Nossa. Aí eu levei todo o meu material a óleo, e óleo para pintar em 20 minutos é dificílimo, porque o óleo não estica. Acrílico estica, o óleo não, o óleo amarra. Nossa. E em 20 minutos eu pintei um rosto indígena, né? Aí eles me explicaram, falaram, olha, você vai participar do Art Battle 11 e são 16 artistas. São 2 rounds com 8 artistas em cada round. Então assim, no primeiro round são 8 artistas, no segundo round 8 artistas. Cada round o público vota nos 2 melhores que eles acham. Os 2 mais bem votados vão para a final. Certo. Então sai 2 finalistas do primeiro round, 2 finalistas do segundo round. E na final ficam 4 artistas competindo entre eles ali. São 25 minutos no round final para pintar um quadro e o público vota na latinha do que eles mais gostaram. E foi assim, eu fiz o primeiro, já ganhei. O primeiro que eu fui, eu já ganhei. Nossa. Foi muito legal. E ali eu expandiu minha mente, né? Porque conheci outros artistas, conheci outro mundo, né? Sim. Pintar numa balada, é uma balada. Ah, é uma balada. Porque é um evento com música, DJ tocando, pintura ao vivo no palco, tem o palco principal e o palco da batalha que é embaixo. Sim. E aí, som tocando, e a gente vai pintando, e o pessoal tomando vinho, comendo Pura lanche. adrenalina. É uma balada com um evento super bacana. Eu aconselho quem gosta de arte, tem condições de ir visitar não é muito caro para entrar, deve ser 40, 60 reais. Mas é um evento que vale a pena, que é meio inusitado, né? Inédito Sim. no Brasil. E quantas vezes você participou já? Do Art Battle, acho que eu participei de umas 25 vezes já. Nossa, 25. Fora o lounge, né? Que lounge são poucos artistas e num lugar específico, tipo Hotel Puma, lançamento de um carro, a gente vai e participa, lançamento da Lexus, lançamento do filme do Pantera Negra eu participei. Ah, legal. Todos esses que eu participei eu ganhei também. Nossa. Dos principais, eu participei de mais de 25. Ganhei 3, porque é muito difícil, né? Porque é o público, né? Então tem que levar. Quem leva mais gente tem mais chances de ganhar. Sim, Então, se você levar 40 pessoas para te assistir, 40 pessoas vão votar em você. Só vai eu e minha esposa. Então, vai eu e minha esposa, 2 votos garantidos. Quer dizer, 1 voto, eu não posso votar. Ah, sim. Aí
Eu participei dos lounges, né? Como eu falei, do Pantera Negra, lançamento da Captur, da Renault, desses carros assim. Participei de vários outros. E é legal que você encontra vários artistas, né? Viajei para Curitiba para poder pintar no lançamento do carro. Abre portas. Esse Art Battle ele não é só uma batalha ali. Como eu falei, o artista que se ele tiver uma chance de aparecer, de ter visibilidade, apareça. Mas cuidado. Agora eu vou dar um toque. Não caia em conto de fada. O que é isso? Jaime tem uma exposição para fazer no iate. Furadíssima. Por quê? Porque você está decorando o iate, esses navios aí, Costa não sei o quê. Esses cruzeiros, né? Você vai fazer exposição em cruzeiro. Você vai ter que pagar uma grana para participar. Ó, a parede é tanto. Nossa. Você vai pagar para você decorar o navio. Porque quem vai num cruzeiro e vai embora com uma obra desse tamanho? Eu não iria. Difícil. Mesmo que eu gostasse do quadro, eu ia depois procurar saber do artista. Mas não vou comprar um quadro no cruzeiro. Eu não fui no cruzeiro. Eu não vou no restaurante italiano para comprar um quadro que está na parede. Pode estar na parede, pode estar lá. Cuidado. Jaime, você não quer pôr uns quadros aqui no meu restaurante? Aqui vem muita gente rica, muita gente famosa. Isso não é sinal que você vai vender. Uhum. Jaime, você não quer fazer exposição no Carrossel do Louvre? Aqui lá em Paris, na França? Nossa, Paris, né? Sim. Cuidado, você vai pagar quase R$5.000 para ter uma obra lá, num stand, num shoppingzinho, que vai ter mais de 1.000 pessoas expondo a mesma coisa. Então, assim, existem armadilhas nessa coisa. Você tem que saber filtrar o que é oportunidade e o que não é. Uhum. Vou te dar um exemplo de uma exposição que eu participei. Uma pessoa falou assim, olha, vamos fazer uma exposição no Centro Cultural de Santa Amaro? Vai muita criança lá, muito jovem. Pô, eu acho legal incentivar jovens, as crianças e tal. Eu falei, Sim. pô, legal. Aí eu vou levar a imprensa, vai ter muita gente lá. Eu falei, beleza. Só que lá não tem cavalete. Você leva os cavaletes? Eu falei, tá, eu vou levar 8 quadros. Levei 8 cavaletes que eu tinha. Aí chegou no dia da exposição. Um dia antes, levei os quadros, levei os cavaletes, arrumei tudo bonitinho. Aí chegou no dia da exposição, fomos lá. Era 6 da noite. João Dias, né? Centro Cultural de Santa Maria, não, João Dias. Às 6 horas da tarde. Ou da noite, sei lá. Um trânsito, enfim. Ali em Santa Maria é um trânsito infernal. Estacionamos, chegamos lá. A moça que organizou a exposição, que eu paguei para participar, falou, mas você vai ter que pagar o coquetel, você vai ter que pagar a assessoria de imprensa, não sei o que lá. Nossa. Eu paguei uma graninha. Eu falei, tá bom. Chegou lá, tava eu, minha esposa, essa moça e a diretora do Centro Cultural. Suas obras são lindas. Obrigado. Eu falei, cadê o pessoal? Gente, que furada é essa? Aí ficou uma semana lá, na hora de eu retirar os quadros, a diretora do Centro Cultural falou, ó, você pode doar uns cavaletes pra gente, que a gente não tem? Nossa. Falei, pega um aí. Falei, gente, que furada. Então, assim, você tem que ter, toda oportunidade que você tem de aparecer como artista, agarre, mas analise aonde vai ser. Sim. Não adianta querer vender geladeira lá no Polo Norte, entendeu? Uhum. Não adianta pôr um quadro no restaurante tal, ou sei lá, na minha opinião, tá, gente? Sim. Então, esta é a minha opinião. E essa batalha principal acontece em São Paulo mesmo? Na Vila Madalena. Não. Agora era na Vila Madalena, agora tá sendo no Fabric, que fica na Barra Funda. Toda a última sexta-feira do mês. Certo. É assim, né? Sim. Às vezes eles mudam, enfim, mas é no Fabric que fica na Barra Funda. E o pessoal pode entrar no Instagram deles, Art Battle Brasil. Vou deixar aqui para vocês na descrição, para vocês acessarem. E você vai participar esse ano? Eu não lembro se já participei esse ano. Meu cérebro está sentado ali fora. Depois eu pergunto, mas eu não lembro se eu já participei. Acho que sim. Acho que eu participei e perdi. Não, participei a finalíssima do ano passado. Participei, cheguei até a final, mas eu perdi. Porque tem uma finalíssima. Sim. No final do ano, pega todos os campeões do ano e coloca para disputar entre eles. E o prêmio é uma viagem para o Canadá, tal, enfim. Legal. Que vai participar, que tem um mundial. Nossa. É uma parada grande mesmo. Que legal, Mas é um assim, novo universo. eles sempre me chamam umas 3 vezes por ano.
Ah, certo. Então sempre acontece todo mês? Sempre é a última sexta-feira Era a última quinta, agora é a última sexta-feira do mês. Legal. Então todas as informações estão para vocês aqui na descrição. Você comentou que você tem esse ateliê. Conta um pouco, quando você inaugurou ele? Então, acaso. O que aconteceu? O que aconteceu em 2020, gente? Em fevereiro e março de 2020? Pandemia! Fomos assolados pela pandemia. Eu expunha na praça. Então eu era o expositor de praça. Aí todo mundo lockdown, todo mundo fechado. Sim. Ninguém podia sair. Aí começaram a abrir as coisas aos poucos. Padaria pode, farmácia pode, não sei o que pode, não sei o que pode. Eventos que até 500 pessoas podia. Então eles pensaram aqui, o governo aqui pensou o seguinte: se eu abrir todas as lojas, pode, mas a feira não pode voltar. As barracas e os expositores não podem, porque barraca e expositor vai atrair muito mais que 500 pessoas. Óbvio que não, eles não queriam a gente mesmo, entendeu? Entendi. Eles não queriam que o expositor voltasse. O que eles pudessem segurar para o expositor voltar, eles seguravam. E todas as lojas abriram. E isso aqui lotou de turista, mas lotou. Porque estava com demanda represada. O pessoal ficou 4 meses preso em casa. Desespero, né? Quando liberou, eu preciso ir para o Imbu, eu preciso comprar, eu reformei minha casa, eu não sei o quê. Aí o que a minha esposa, né, que é meu anjo na minha vida, fez? Amor, por que você não pede lá pro rapaz daquele ponto para ver se ele não aluga a gente por dia? A gente põe uns quadros lá por dia. Eu falei, eu conversei com a pessoa, ele me cobrou um valor por dia, mas eu só pagava o sábado e o domingo. E os quadros ficavam de segunda a sexta, fechado. Sim. Não pagava a diária desses dias. Aí, primeiro final de semana, eu expus, vendi muito bem. Eu falei, gente, segundo final de semana vendi muito bem, terceiro final de semana vendi muito bem. Demanda represada. Sim. Tava todo mundo comprando. E os meus colegas da praça não estavam expondo. Sim. Porque aquilo era provisório, era para mim voltar para a praça. Aham. Essa galeria era provisória. Provisório. Aí era para mim voltar para a praça e peguei obras de alguns colegas que estavam precisando. Falei, deixa aqui comigo. Aí eu comecei a vender obras de alguns colegas também, porque eu virou uma galeria. Sim. Eu não tinha obrigação só de vender minhas obras. Na praça eu era obrigado a vender só meus trabalhos. E o dono do prédio chegou e falou, olha, agora você tem que tomar uma decisão. Ou a gente fecha contrato, ou você sai. Né? Aí eu acabei conversando com a minha esposa, o aluguel é caro, e a gente encarou esse momento, né? Ainda com a loja aberta, ficou mais uns 4 meses com a feira sem poder expor. Nossa. Então eu fiquei 4 meses com a loja aberta. E nesse período ele falou, vamos fechar contrato. Eu fechei. Aí eu pensei, não tem mais como eu voltar para a praça. Porque como eu vou produzir para a loja e produzir para a praça? Eu que pinto. Na loja eu posso pôr obras de outras pessoas, mas a grande maioria são meus trabalhos, né? Sim. E foi assim que a gente começou a loja no acaso e estamos até hoje vivendo um dia de cada vez. Um dia de cada vez. E quem quiser comprar um quadro seu, como que faz? Bom, quem quiser comprar os meus quadros, tem 2 opções. Vindo aqui pessoalmente em Budas Artes, adquirindo obra pronta entrega, ou entrando em contato comigo nas redes sociais, que lá tem o meu site, que é um sitezinho que eu fiz. Tá meio mal feitinho, mas foi eu que fiz. Tá lá, é um catálogo lá funcional. Sim. Tem as obras pronta entrega, pode entrar em contato comigo e a gente despacha para todo o Brasil, entendeu? Certo. A gente manda o link de pagamento, se quiser pagar parcelado. A gente facilita da melhor forma possível. E qual que é o endereço do ateliê aqui em Imbu? Nossa, aqui no Imbu fica na Nossa Senhora do Rosário, número 42, bem no centro de Imbu das Artes. Então tá aparecendo aí na tela para vocês e todas as informações dele estão na descrição para vocês entrarem em contato. E quais são as suas redes sociais? Bom, pessoal, eu tenho um canal no YouTube que eu ensino a pintar passo a passo, tenho entrevista com outros artistas, mostro dicas, testes de tintas importadas, que é o YouTube é Jaime Trindade, só Jaime Trindade. No Instagram é Jaime Trindade, jaimetrindade.arte. jaimetrindade.arte. E no TikTok é jaimetrindade.arte, sem o E no final. Então está todas as informações para vocês aí na tela e também na descrição. E você tem planos para o futuro?
Olha, hoje eu tinha muitos planos para o futuro, mas na atual conjuntura eu estou vivendo um dia de cada vez. Eu espero conseguir ainda viver de arte no país, que a arte ainda seja, a cultura seja muito reconhecida, né? Que falta mais cultura, falta mais arte. E eu vivo um dia de cada vez hoje. Eu vendo minhas obras, eu vou pagando minhas contas, eu vou passando meu legado para minha filha, que minha filha pinta junto comigo. Espero que meus netos tenham orgulho de mim, que eu tenho alguns netos aí, 5 só. Nossa! E é isso, eu não tenho muito plano para o futuro, não. Eu espero ter saúde para continuar fazendo o que eu faço por muito tempo, né? E que o meu trabalho entre em mais lares, mais vezes, por mais tempo. Já que você está falando nisso, qual o legado que você gostaria de deixar com a sua arte? Eu não quero passar em branco na vida, na história, sabe? Eu não gostaria de passar em branco. Eu gostaria que não fosse uma notinha de rodapé, de um livrinho, de não sei o quê. Eu gostaria que um dia meu trabalho fosse usado como estudo, como persistência, como história, como tradição, como origem, como... É isso que eu tento resgatar nas minhas obras. Sim. Posso estar errado, posso estar certo, só o futuro vai falar. Mas eu gostaria que meu trabalho tivesse uma relevância no futuro. Né? Todo mundo fala, só depois que morre o artista fica famoso. Eu não quero ser famoso em vida, tá? Também concordo. Quero ter sucesso em vida, quero poder gerar conforto para minha família, ter uma vida legal, ter uma vida saudável e com alegria. Mas depois, no futuro, que eu não estiver mais aqui, eu quero que o meu trabalho seja relevante. Que alguém olhe para o meu trabalho e inspire outros artistas ou inspire alguém a entrar um pouco mais na história dos indígenas, nas tradições, é isso. E para finalizar, qual a mensagem que você deixaria para as pessoas que estão começando nessa vida da arte? Então, essa é uma pergunta bem recorrente. Para as pessoas que estão começando, primeiro lugar, estude muito. Estude. Com o conhecimento ninguém te tira, tá? Conhecimento é uma riqueza que você adquire e ninguém pode tirar de você. Pode tirar seu carro, sua casa, sua família, pode tirar tudo de você. Sua liberdade, mas o conhecimento ninguém te tira. Estude, chegue num nível de excelência, o melhor que você consegue chegar, não o melhor que o seu artista preferido... Não, você tem que chegar no nível de excelência do melhor que você consiga chegar e depois apareça. Artista que não aparece não vende, não é visto. Apareça, existem redes sociais, existe YouTube, Instagram, Facebook, grupinho das tia do WhatsApp. Apareça, você tem que aparecer. Para quem está começando, se você não aparecer, muita gente chega para mim e fala, Jaime, me dá uma dica aqui, como é que eu melhoro? Eu quero vender meus quadros. Eu falei, me passa sua rede social. Aí me passa o Instagram é privado. Como que você vai fazer sucesso com o Instagram privado, gente? Se você não mostra a sua obra. Sim. Então, assim, não desista, né? Não desista porque é difícil, não é fácil, mas dá para alcançar o sucesso. Muito obrigada, Jaime, pela oportunidade de conhecer um pouco a sua história, de você abrir a porta do seu ateliê aqui para a gente mostrar um pouco. Eu que agradeço, eu fico honrado de estar aí contando um pouquinho da minha história para vocês. Gosto de conversar, gosto do trabalho de vocês, Obrigada. Admiro. Acredito que vai alcançar o mundo ainda. Amém. E é isso, precisar da gente, só chamar que a gente faz uma segunda entrevista aí. Muito obrigada, Jaime. Então, se você gostou da entrevista com o Jaime Trindade, já deixa o seu like, compartilha com o mundo e se inscreve no canal para não perder nada. Eu sou Maju Veneziane e bora fazer as malas e botar o pé na estrada?